Josias, hoje a nossa reportagem, a nossa manchete principal, coloca pra gente aí novamente, por favor, eu até perguntei a respeito disso para Marina Silva, ela fala sobre essa troca de mensagens do Telegram, né, e que mostram ações coordenadas no Distrito Federal para isso, né, essas mensagens, elas ditavam o que deveria ser feito ao longo do dia e qual o discurso adotar, é muito impressionante, eles falam, olha, tomar as sedes dos três poderes. As mensagens diziam, eles escreviam à mão para isso não ser visto e conseguir ser captado pelo algoritmo. Então eles escreviam à mão. Além de tomar a sede dos três poderes, bloquear estradas e inviabilizar infraestrutura crítica no país, como refinarias e aeroportos. Eles até tentaram fazer isso em alguns estados. Por exemplo, Rio de Janeiro, a refinaria de Duque de Caxias, não conseguiram. São Paulo, tentaram bloquear as marginais, eles conseguiram um trecho da marginal, mas logo foi liberada. E também outros estados, como Pará, Mato Grosso e tudo mais. O que isso significa, Josias? O que essas informações, esse monitoramento dos Telegrams mostram na nossa fragilidade em proteger os prédios dos três poderes do nosso país? Mostra que o Bolsonaro conseguiu infiltrar o bolsonarismo nas instituições de Estado, ou que deveriam ser instituições de Estado, viraram instituições parcial ou totalmente contaminadas pelo bolsonarismo. Então, essas instituições deixam de cumprir as suas obrigações. Então, estava muito claro o que ia acontecer. E, aqui em Brasília, por exemplo, em pelo menos 3 oportunidades, as instituições conseguiram se proteger. Foi o mesmo processo. Foram anunciados movimentos nas redes sociais, todos insuflados pelo Bolsonaro. Houve 2 7 de setembro em que isso aconteceu, e houve a cerimônia de posse do Lula. Nessas 3 oportunidades, foi montado um esquema de segurança que, a duras penas, conseguiu prover segurança para essas sedes dos 3 poderes que estavam ameaçadas. Então, qual era a principal ferramenta? Era o bloqueio da esplanada dos ministérios. A esplanada estava bloqueada havia meses. Ninguém podia descer a esplanada com caminhões, com ônibus, pessoas, grupos de manifestantes não desciam a esplanada. E foi assim em 2 7 de setembro, o do ano passado e o do ano retrasado, e foi assim na posse. E, como num passe de mágica, esse mecanismo ele foi abandonado uma semana depois da posse. Funcionou na posse e foi abandonado. Então, as forças de segurança permitiram que uma horda de bolsonaristas que haviam anunciado o que fariam, permitiram que eles descessem a esplanada, e não havia contingente policial capaz de deter aquela massa humana. E deu no que nós assistimos no final de semana. Então, hoje, Fabíola, nós estamos convivendo com essa necessidade de desbolsonarizar os órgãos que deveriam ser órgãos de Estado. É um vexame o que está acontecendo. E foi um vexame planetário, não é um vexame só para nós que assistimos constrangidamente às cenas de domingo. É um vexame planetário. Quem assiste isso e vê que um país como o Brasil, com a pujança econômica que tem, não é uma potência, mas está entre as maiores potências do mundo, não consegue proteger os seus prédios, os prédios essenciais, os poderes da República, é muito constrangedor, né? Mas a esse ponto nós chegamos e não superamos ainda essa fase. Há certas entrevistas em que as perguntas constrangem mais do que as respostas. E ontem o ministro Flávio Dino estava acompanhado dos chefes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal numa entrevista coletiva. E ambos foram constrangidos pela pergunta sobre a capacidade que eles têm de assegurar que as suas corporações, as corporações que eles, em tese, chefiam, serão capazes de cumprir as suas obrigações sem fazer concessões ao bolsonarismo. Os dois disseram lá que sim, que a Polícia Rodoviária está em plenas condições de se comportar como um órgão de Estado, assim como a Polícia Federal. Nós sabemos, pelos antecedentes, que não é bem assim.
O mesmo se dá com as Forças Armadas. O Lula se reuniu na noite de domingo com os comandantes das três Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E ele se queixou do comportamento dos militares, se queixou da demora em desmobilizar os acampamentos na porta dos quartéis, se queixou também dessa incapacidade do Exército de proteger o Palácio do Planalto. Ele falou ontem, na reunião com os governadores, no discurso que fez perante os visitantes, ele disse que ele viu cenas de militar do Exército se confraternizando com manifestante, com criminoso que estava dentro do Palácio do Planalto. Então, esse é o ponto em que nós nos encontramos. Não acho que do dia para a noite nós vamos conseguir desintoxicar esses órgãos. Vai demorar um certo tempo, mas nós precisamos fazer esse trabalho, Fabíola, porque é muito constrangedor. É Muito muito constrangedor. constrangedor.